Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa prova. Eu resolvi fazer aula em vídeo, não online, porque como eu não havia sido colocado dentro do comunicado, poderia muitos perderem por conta disso. Então eu resolvi colocar em vídeo, tá certo? Gente, ó, eu quero parabenizar todos os participantes, tiveram o maior número dessa vez de pessoas que fez a prova. Quero avisar também que essa nota não vai ser ela que vai totalmente para o nosso diário, né? É ela mais a nota de participação. Então, entenda que a sua participação dentro das aulas online, das atividades e da visualização desses vídeos contam muito mais do que a própria prova, né? Então, vocês que têm oportunidade, eu entendo todos aqueles que não têm, né? Eu tenho guardado aqui comigo o nome daquelas pessoas que não têm internet, que têm dificuldades, que não podem estar sempre presentes. Eu entendo. E aquelas também que porventura acontece alguma coisa, eu também entendo. Mas eu sei que já faz uns 6 meses que estamos em sala de aula online, né? E que tem muitos que participam e outros não. Então vale a pena você aí refletir e pensar o que você está precisando participar mais. Parabéns para vocês. Na aula passada, quem participou foi a Tailane, o Jorge e o Paulo Rogers e o Marcelo, né? Eles vão ter uma pontuação a mais porque eles participaram de uma dinâmica que valia pontos e cada um teve a sua pontuação devido à quantidade de pontos que eles marcaram. Então, assim, vocês que estão precisando, né, participem mais, se envolvam mais, tá certo? Vai melhorar para o seu processo de ensino e para suas notas. Bom, iniciando, vamos aqui para a primeira questão. Vocês leram um texto, né? Esse texto era do gênero da tipologia dissertativa, porque não narrava, apenas contava, aliás, não narrava histórias, nem contava, apenas passava uma certa informação. Essa tipologia que a gente vai estudar a partir de agora, né? Que a gente vai trabalhar textos com elas. A gente vai começar a colocar aqui a primeira questão. Anderson Silva se declara totalmente careta porque, vamos lá, letra B, não curte e não gosta de nenhuma droga. Olha aí, bastante pessoas acertaram, né? Que bom. Então, assim, Anderson sabia que ele era visto pelos outros por não curtir como todos os outros curtiam, né? Graças a Deus que Anderson tinha essa visualização, né? Esse pensamento, porque hoje Anderson conseguiu ser quem ele é, um atleta muito reconhecido por conta disso, né? Aqueles que ficavam nessas histórias de curtir drogas não puderam chegar onde Anderson chegou. Afinal das contas, Anderson nem era tão careta assim, né? Vamos lá agora para a segunda questão. Gente, só um minuto. Ó, só para vocês terem ideia, eu tenho todo o resumo de tudo que vocês fizeram por cada aluno, tá? Vamos lá. Aqui ele pergunta na segunda, aqui é outra parte, né, da entrevista, de uma outra entrevista. E aqui ele pergunta aqui, ó. Na resposta dada, o entrevistado informa que a causa de não usar chapéu é o fato de curtir e ajeitar o cabelo, gente. Então aqui era uma das perguntas que estava falando sobre ele, né? Esses gêneros, todos dois, são da tipologia da entrevista. Aliás, são da tipologia dissertativa e gênero entrevista. Como é que eu sei, tia, que é entrevista? Porque tem um entrevistado e tem aquele que está entrevistando, né? Uma pessoa faz perguntas e o outro dá a resposta. Essa é a estrutura simplificando, né? A estrutura do gênero entrevista. Lê um trecho do artigo de opinião. O automóvel é péssimo para suprir a necessidade coletiva, enquanto o trem, seja superfície ou metrô, é o mais vantajoso, pois é rápido, barato, pouco poluidor e transporta muita gente. Terceira questão. As palavras em destaque expressam a ideia de oposição e explicação. Tia, por que oposição? Bom, gente, a gente percebe que primeiro ele está
expondo um ponto de vista opositório, ou seja, diferente, divergente, né? O automóvel é péssimo para suprir a necessidade coletiva enquanto o trem. A palavra destacada não sai, mas ele aqui, ó, enquanto. Ele está comparando o automóvel com o trem. Nessa comparação, ele está dando essa ideia de oposição. Ele está botando de um lado o automóvel, de outro lado o trem. Segundo, ele vem com a sua explicação. É mais vantajoso, pois é rápido e barato, pouco poluidor. Olha aqui, pois, as conjunções enquanto coloca a ideia de oposição e a palavrinha, a conjunção pois, dá a ideia de quê? Explicação, certo? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão está falando sobre um texto bem interessante, né? Aí aqui ele vem perguntando, ó. No título, vá às compras e salve o mundo. Esse texto ele está falando sobre a conscientização de como realmente a gente pode salvar o mundo com coisas do nosso dia a dia. Então ele explica da forma mais sem muitos exageros, sem você fazer muito esforço, como é que você pode ajudar a diminuir a poluição, as circunstâncias ruins trazidas para o mundo, né? Então, assim, vá às compras e salve o mundo. O uso do imperativo. O que é o imperativo? É quando o modo do verbo está no sentido de dar ordens ou de fazer um pedido. Quando o verbo está dando ordem ou fazendo um pedido, ele está no seu modo imperativo. Lembra que imperativo lembra imperador, aquele que manda. Então, o imperativo é o modo do verbo quando ele está pedindo ou fazendo uma ordem. Vá às compras e salve o mundo. O uso imperativo tem por objetivo persuadir. O que é persuadir, tia? Para quem não sabe e por isso errou, persuadir é o ato de convencer. Na maioria das vezes em propagandas, seja em circunstâncias de mostrar um produto, eles usam muito o modo imperativo. Por quê, tia? Porque ele dá uma ideia que está lhe dando ordem. Então, se ele está lhe dando uma ordem, muitas vezes aquilo faz com que a gente receba essa mensagem dele, o desejo de comprar, ou de ir, ou de fazer o que aquela pessoa está pedindo. Então, assim, persuadir é o ato de convencer. Então, usa o imperativo vá às compras e salve o mundo, parece sim que ele está lhe persuadindo, ou seja, convencendo a fazer algo, tá certo? Vamos aqui descer para a quinta questão. Na quinta questão, a gente entra com a questão das regências da nossa gramática, né? Então, a gente vai entender um pouco mais de como a gente coloca as conjunções, as preposições dentro de uma oração da qual não perca o sentido do verbo. Então, vamos lá. As mulheres da noite, o poeta faz alusão, ajuda a colorir Aracaju, coração bate de noite no silêncio. A alternativa que completa corretamente as lacunas da frase acima é as quais, né? Porque está falando das mulheres, prestem atenção, está falando das mulheres. Se as mulheres estão no plural, vai ser as quais. As mulheres da noite, às quais o poeta faz alusão, ajuda a colorir Aracaju, cujo, ele está falando o quê? Do Aracaju agora, então é cujo coração bate à noite. Por que cujo? Porque pertence ao Aracaju, o coração que ele está falando, né? Cujo dá muita ideia de pertencer. Pegue o seu caderno, cujo o estudo é hoje, ou seja, o seu estudo é hoje. Então, cujo dá ideia de posse. Então, vamos lá. Letra D, a correta, né? Vamos agora para a sexta questão. Assinale a frase em que está usando indevidamente um dos pronomes seguintes, ó e lê. A gente sabe que os pronomes oblíquos ó e lê, eles têm a devido lugar dentro de uma oração para auxiliar o verbo na compreensão e não para dificultar, né? Então, como é que eu vou saber que ele está indevido? Quando a gente percebe que não está na pronúncia
normal padrão e que tem algo que nos sugere ser de forma desculpa, gente, difícil para entender, tá certo? Então vamos lá. Letra A, não lhe agrada, ocorre, correto. A resposta do professor não o satisfez, correto. Ajudá-lo-ei, de aqui ajudá-lo-ei é esse. É uma forma bem diferente, mas está bem parecida com a norma padrão. Aliás, está coerente com a norma padrão. A gente não utiliza muito no nosso dia a dia, né? É o que a gente fala muitas vezes. O que está esquisito, meio fora do nosso comum, faz mais parte da norma padrão. O poeta assistiu a Nas Horas Amargas com extrema dedicação. Tia, por que assistiu a? Porque ele está se referindo à televisão, à novela, né? Então, o a se torna um artigo para feminino. Vou visitar-lhe na próxima semana. Gente, por que, tia, esse aqui eu botei? Porque não da forma correta, padrão li não se acompanha dessa forma. Vou visitar-lhe. Não. Viu? Então, a letra E é a letra incorreta das opções. Então, para nossa, é a opção que devemos marcar, né? 7ª questão. A ocorrência da interferência conclui uma relação profunda entre homem e sociedade com mutuamente dependente. Qual seria a opção correta? A. A ocorrência de interferência leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre o homem e a sociedade que os torna mutuamente independentes. Bom, uma boa parte acertou e que bom, né? Porque assim, nessas opções, gente, o que mais vale é a gente ir substituindo mesmo. Vão lendo com as opções que estão dentro da questão. E vão escutando com calma, porque aí sim você consegue ver que a sintonia entre o verbo, entre o sujeito, entre seus complementos estão corretos, tá certo? Lembrando sempre das regrinhas também. 8ª questão. Qual a predição verbal do verbo voar na frase os pássaros voam na mata? Verbo de ligação, verbo transitivo, verbo intransitivo. Que bênção! O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não precisa de complemento. Se eu chegasse aqui e colocasse o dedo bem aqui e falasse assim, ó, os pássaros voam, fica sem sentido? Não. Ele continua completo, embora não esteja com o complemento que eu coloquei na mata, até os pássaros voam, dá para me compreender direitinho. Fiquei muito feliz com essas respostas, viu? Verbo intransitivo. Esse complemento existe, mas não é tão necessário, né? Indique a regência que está de acordo com a norma culta, olhem só. C, a correta. Assiste ao debate dos candidatos. 10ª questão. Ansiava por encontrá-lo a fim de cumprimentá-lo pelo sucesso. Olhem só. E novamente teve uma boa porcentagem para essa opção. Gente, eu quero agradecer a todos, como eu já disse, né? Lembrando que a gente está aprendendo sobre tudo isso. E que vocês entendam que também vai valer a nota de participação, tão quanto a nota hoje da prova. E que vocês possam sempre estar junto da gente para poder ir trabalhando, para poder desenvolver todo esse conteúdo que está sendo colocado, tá certo? Eu agradeço pela atenção de vocês e tenham uma boa correção, um bom final de semana e fiquem com Deus.